projetos a gente consegue elaborar, desenvolver e efetivamente fazer com que muitos atadores aí, nacionais e internacionais, fiquem até deslumbrados como a gente consegue tanta criatividade com tão pouco, né? Este é o grande segredo da Meloc Fly. O intuito, quando eu comecei a atar mosca, foi justamente utilizar materiais inusitados que poucos pensariam, ou praticamente muitos descartariam, por não ver ou enxergar assim utilidade. Materiais como a cartela de comprimidos e as metodologias de assim utilizar. No vídeo anterior eu fechei e encerrei com esta cabeça aqui. Vamos entender um pouquinho mais antes da gente avançar para mais metodologias e após esse encerramento de esboços e dicas, assim fazermos algumas moscas deste conteúdo que eu coloquei. O meu curso de atado com mosca, ele é embasado em bastante material de estudo para assim futuras análises, consultas e debates, sejam eles positivos ou até para críticas. Estamos abertos aqui a receber de tudo, tá? É importante que a pessoa que lida com atado de mosca seja uma pessoa que tenha uma mente aberta até para receber as suas críticas. Até porque é um sistema milenar que nós temos no atado de moscas. E para isso nós precisamos, então, entender conceitos, debatê-los e utilizá-los. Aprovar ou desaprovar, ou até alterar esses padrões assim desenvolvidos, ok? Aceitar uma mosca como ela é de início sempre foi um problema para mim. Eu sempre enxerguei a metodologia, muitas vezes, de atados convencionais com uma certa ressalva, até porque eu não encontrava materiais distintos como aqueles da receita original. Ficava eu sem atar as minhas moscas? Em hipótese alguma. Comecei a enxergar por outras vertentes. E é isso que eu tento passar para vocês. Espero que vocês continuem apreciando. Apesar de ser um apanhado teórico grande, mas sem a teoria não se chega a grandes evoluções. Vamos prosseguir então, desmembrando um pouco mais a minha maneira de pensar e metodologia de atar mosca. Levanta a mão aí quem não gosta de um streamer com a cabeça 3D, né? Eu já tinha ensinado para vocês a fazer cabeça 3D de EVA, que está na minha página Meloc Fly, com folha de acetato, que não deixa de ser esse material aqui, e agora com a cartela descartável de comprimidos. Aqui na minha mão temos uma cabeça de tarpo e temos mais alguns detalhes a ensinar antes de avançarmos para um padrão um pouco mais simplificado, mais simples ainda. Essas aqui te garanto que vocês vão saber fazer. E acrescentar, como eu acrescentei aqui neste streamer da truta arco-íris, que poderia ter sido colocado em outro padrão qualquer. Um padrão de forrageiro de água salgada, como uma anchova, tá? Um baby anchova, ou uma tainha, um outro espécie qualquer de água salgada, como também de água doce, tá? A gente pode combinar esse tipo de mosca utilizando uma cabeça feita com a cartela de comprimidos. Lembrando que cabeças de alumínio que imitam peixinhos, ou de EVA, ou de acetato, ou de outro material já vendidas prontas, são bem caras. A gente pode confeccionar as nossas cabeças para assim decorar os nossos streamers, fazer inveja aí a alguns atadores, participar de algum torneio internacional ou nacional de atado, acrescentando itens como esse, inusitados, que vão fazer a diferença às vezes para uma pescaria, para um julgamento. E isto é que eu propicio a vocês aí com as minhas ideias que eu vou difundindo de forma gradativa.
vamos entender um pouco mais esses conceitos. E depois a gente vai começar a elaborar algumas moscas, tá bom? Vamos seguir em frente? Vamos entender um pouco mais o outro processo de cabeça que continua sendo uma cabeça 3D, porém sem esse rattler, sem essa bolha aqui, tá? Ela é uma cabeça 3D sem essa bolha. Eu tirei essa parte aqui. De modo que esta cabeça aqui eu vou ter que preencher com algum item aqui, né? Eu falei que colocaria uma peça de EVA, mas não expliquei os detalhes. Vamos entender melhor. Temos a cartela, fazemos o lixamento e retiramos essa bolha aqui onde é acomodado o comprimido. Dobramos, seguindo o raciocínio de manter o topo, de forma a criar uma cabeça 3D. E vamos preencher esse miolo aqui com alguma forma. Eu vou usar então um cilindro de EVA, retirado de onde? De um chinelo velho, que esse aqui era um chinelo da minha esposa, né? Mas era um chinelo de EVA. Dá para fazer cabeça de popper, como também essa estrutura de cabeça desta cabeça 3D aí, né? Então, como é que eu retirei isso? Aqui eu tenho um tubo de diâmetro similar, tá? Retirado de um velho guarda-chuva. Isso aqui era uma haste de guarda-chuva, como esse aqui também, ó. Tá? Era uma haste de guarda-chuva reciclado. Eu afiei e tem dois padrões aqui de diâmetro. Aproximadamente 12 milímetros, aproximadamente aqui 8 milímetros, 8 a 9 milímetros de diâmetro, tá? Aí, fica bem legal. E eu transpassei então aqui, bem afiado, não precisa nem de muita força. A própria força da mão aqui girando, tira, tá? Eu posso até mostrar para vocês aí, ó, que eu não estou usando ferramenta nenhuma, ó. Estou usando só a mão, ó. E ó, eu vou simplesmente, ó, fazendo aqui uma leve força, ó, e consigo tirar aqui. Aí, ó, perfeito, viu? Dá para fazer muita coisa aí. Com esse material aqui, eu tenho o diâmetro exato, praticamente, ó, da cabeça, tá? Tenho esse diâmetro aqui exato, ó. Olha lá aí, ó. Se eu quiser um streamer com a cabeça bem parruda, para flutuar legal, é só deixar desse tamanho aqui, pintar o olho de cada lado. Mas se eu não quiser desta forma aqui, se eu quiser de uma forma um pouco mais aerodinâmica, que tem um arrasto menor, eu vou cortar de forma chanfrada, tá? E fazer o furo na parte central aqui. Então vamos colocar aqui no nosso tubo. Quem diz tubo diz anzol também. A parte de trás aqui eu vou decorar como fiz aqui com a truta, com cerdas em cima e embaixo e algum padrão de cauda aqui que eu quiser utilizar, tá? A parte já atada vai ficar então posicionada num ponto, vai ser fixada e nós vamos encaixar a nossa cabeça. A nossa cabeça entra aqui, ó. Ela entra aqui, é ajustada de forma a criar então o efeito 3D aqui. Nós ajustamos toda a cabeça e vocês podem ver aqui que ela tem uma aerodinâmica, ó. A água vai passar por aqui, ó, e vai abrir. E o olho a gente pinta e decora, ou cola um olho 3D aí, chapado, tá? Essa parte aqui de baixo, de cima e do meio vai ser completada como a da truta ali. Só que essa truta aqui eu não fiz com essa cabeça 3D. Essa aqui é bem simples. E nesse caso aqui, ó, eu utilizei o anzol, tá? Essa parte externa aqui nós vamos pintar com canetinha, prova d'água, com esmalte. Aí vai ficar a critério do atador, tá bom? Vamos seguir aprendendo um outro padrão de cabeça que eu utilizei nessa truta aqui. Vamos entender então o esboço da truta arco-íris juvenil T1, um projeto de 2005, no qual idealizei esta mosca aqui, que ficou bastante interessante e não foi divulgada por N projetos que eu tinha elaborado e alguns ficaram aí esquecidos com o tempo. Estão sendo veiculados agora. Qual foi a base do projeto?
A base do projeto constitui-se aqui de uma cauda de Zonker que eu na época não tinha. Então utilizei uma cauda no padrão de pelúcia. Aqui aplicaria então uma região aqui final dessa cauda, para não ficar uma cauda reta como a cauda de dragão. Eu utilizei aqui uma nadadeira caudal feita com um material plástico. O dorso e a barriga foi feita com cerdas de corda trançada de nylon. Essas que eu já falei para vocês que dá para reciclar. E a cabeça aqui dessa mosca vai fechar aqui o acabamento, dando um realismo maior, utilizando a cartela de comprimidos. Como eu fiz isso aqui? Eu desenhei a cartela, dei um corte e vou utilizar uma seção, ou seja, eu vou pegar 2 compartimentos e mais 2 compartimentos pelo meio. E vou desenhar o shape de uma cabeça aqui, utilizando aonde é o compartimento do comprimido como o olho, a parte central do olho da cabeça, tá? Então eu vou ter que precisar de 2 peças separadas. Essa parte aqui de baixo vai ficar neutralizada, tá? Com essa cabeça aqui cortada em 2 vezes, eu tenho pro lado de cá, ó, 2 cabeças, lado esquerdo e lado direito. Não é mais com o padrão do topo, como eu já mostrei nessa aqui, ó, tá? Já não tem mais o topo, ela só tem as 2 laterais, tá? Muito bem. Como é que eu vou preencher essa parte interna aqui? Eu poderia usar Rattler? Sim, poderia usar um Rattler aqui dentro, seguindo o mesmo raciocínio anterior. Mas para evitar que essa cabeça sofra algum dano, eu usei então um disco de EVA. Então eu peguei um disquinho de EVA, de um cilindro de EVA, cortei e preenchi essa parte interna. Foi o que eu botei aqui, ó, disco de EVA 2 vezes, um de cada lado. De modo que esta parte aqui, que é mais frágil, onde o comprimido fica alojado, não sofra amasso, tá? Então eu preenchi essa parte aqui com EVA. Isso também ajuda na hora de você fixar a cabeça, porque o EVA cola bem, tá? Dependendo do padrão de cola. Que tipo de cauda eu utilizei aqui então? Então nós estamos usando aqui a cartela, o EVA, tudo isso materiais simples. E como podemos pensar aqui nesta cauda? Essa cauda na época, ela foi elaborada com tecido de guarda-chuva. Mas em projetos um pouco mais recentes, observando então o frasco de tubo de pasta de dente, feito de um plástico chamado PEDB, a gente pode retirar então pontas de cauda ou até estruturas corporais deste material. O material é esse aqui, ó, tá? Utilizados em pasta de dente. Ele é esse plástico aí, ó, PEDB, que leva alumínio associado a um polímero plástico, tá? E ele fica resistente e já tem esse lado aqui metalizado. A gente faz então uma pequena ranhura aqui com a lixa e depois esse material aqui adere bem à tinta, tipo, ó, tinta de esmalte. Cortamos então a cauda e aplicamos na nossa mosca. É uma forma de reciclar também, tá? E dar aí uma vida maior. Só existe esse material para cauda? Não. Este material aqui também eu já usei. É lona de banner, tá? Lona de banner. Esse material aqui, ó, é um tecido lonado com plástico também. Muito similar a esse aqui, tá? Ele é bastante resistente. Também podemos utilizar para fazer caudas ou estruturas. Vai essas dicas aí para vocês. Vão anotando aí e vão se inteirando. A cauda de Kratfull ou pelúcia foi feita no sistema que eu já expliquei. E aqui um esboço técnico da montagem preliminar, né? Fixando então a cauda, junto a essa cauda estendida aqui, as fibras inferiores e superiores, depois vamos acrescentar coladas essas 2 cabeças. Muito bem. A truta então está aqui, não é? Para aqueles que apreciam o material que eu costumo apresentar, está aí um material simples de se fazer, é uma mosca do tubo, tá? Bem interessante. E essa cabeça aqui está detalhada aqui. Vamos entender um pouco mais o processo construtivo desta cabeça. Muito bem.
A cabeça da truta aqui, vocês podem ver que ela aparentemente parece estar inteiriça na parte de cima, mas não está. É só de um lado e do outro. Foi pintado os olhos de forma muito rudimentar, tá? Aproveitando a parte do relevo aqui, onde acondicionam os comprimidos, tá? E aqui foi colocado um pouco de resina para dar esse acabamento, tá? De forma que nós temos aqui um bom padrão. Como é feito então essa cabeça? Nós retiramos do comprimido o shape, que assim desejarmos, cortamos, né? No caso esta aqui, ó, saiu desta aqui, tá? Ó, saiu desse aqui. Temos que fazer o lado direito e o lado esquerdo, tá? Fazer de um lado e fazer do outro. De forma que quando assim fizermos, tem que um ficar avesso do outro, tá? Lado esquerdo, lado direito. Foi o que fiz aqui. Por isso assim estou utilizando a pinça, que por sinal foi feita também de material reciclado, tá? Isso aqui é vareta, pinça feita com vareta de limpador de para-brisa, tá? Isso é bem simplesinho de fazer, eu já ensinei. Aqui estão as duas cabeças então, ó. Tá vendo aqui, ó? Com o EVA na parte de dentro, o disquinho de EVA na parte de dentro, ó. Tá? Preenchendo a parte de dentro aqui. E aqui estaria o desenho do que vocês estão vendo aí, ó. Tá? O disquinho sendo colocado. O disco saiu de um tubinho de EVA pequeno, né? Um cilindrozinho de EVA pequeno. A gente corta e coloca dentro. Uma outra metodologia é a gente fazer a cabeça não com o topo, tá? Utilizando o Rattler. Se eu quiser colocar o Rattler aqui dentro, ó. Aí sim eu vou ter que utilizar então a resina para proteger mais essa cabeça aqui, porque essa faixa aqui fica mais frágil, tá? Mas é possível também. Ela fica mais lastreada. Essa aqui já fica um pouco mais flutuante. Mas o conjunto total vai afundar a mosca. Não se preocupem não que vai afundar. Aqui nós temos o mesmo exemplo, utilizando uma mosca com o sistema de tubo, tá? Ó, nós fazemos então o uso, diferentemente aqui, ó, de dois segmentos, seguindo o raciocínio da do Tarpon, tá? Seguindo o raciocínio dessa aqui, porém sem tirar a cápsula. Então nós vamos aproveitar a cápsula aqui, só que nós vamos preencher a cápsula com o tubinho de EVA, tá? Ó. E aí você tem aqui o perfil do lado direito e do lado esquerdo, vamos dizer assim, tá? E aí você complementa a cabecinha do seu peixe. Essas partes aqui nós vamos, logicamente, que preencher com resina e dar um acabamento externo bacana, tá? Essa parte aqui nós podemos preencher e até atar um streamer simples, padrão simples, com a cabeça 3D. Ficou aí a dica? Gostaram? Espero que vocês estejam aprendendo bastante comigo, tá? Uma outra metodologia de cabeça também é esta aqui, que é bem leve e é feita com o material que eu acabei de mencionar, ó, que é o plástico, tá? PEDB, o mesmo material, tá? Como eu fiz isso aqui? Eu cortei então o shape da cabeça aqui, nesta parte aqui, e com a caneta, tá? A gente faz o lado esquerdo e o lado direito, tá? A gente faz o desenho da cabeça, ó, desenha a cabeça aqui, tá? Com uma caneta que aceite pegar aqui no plástico, né? Esse material é plástico, ele tem uma certa dificuldade de pegar a caneta. Então fizemos a cabeça e aqui nós fazemos o olho, ó. Basta vincar, ó, sobre uma superfície mais macia, que ele já começa a criar aqui, ó, o processo. Tá vendo? Aqui, ó. Foi exatamente o que eu fiz, ó. E aí acrescentei aqui um disco de EVA para que essa parte aqui que vai ficar pro lado de fora fique ressaltada, tá?
fica bem levinha também. E com o esmalte, tonalizei aqui, tá? Aplicamos então com cola e cobrimos com resina. É mais uma maneira de você criar aí a sua cabeça 3D. Vamos seguir adiante com os nossos esboços, aprendendo cada dia um pouco mais aí sobre esboços antigos e dicas de atado.